E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos falar de potências e raízes de frações. Pois então, começando a falar de potências de frações, a gente precisa só dar uma relembrada básica do que é potência, né? Quem quiser assistir, a gente tem uma aula muito explicadinha, tanto de potências quanto de raízes, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tudo bem? Mas vamos já partir do que a gente já sabe. Potência, ela é formada da seguinte maneira. O A é o que a gente chama de base. E o N é o que a gente chama de expoente. Então, o que acontece? A base, ela vai se repetir. E A elevado a N é igual a 1B. E esse B é a devida potência. Então, quando eu falo que A é elevado a N, esse A vai se repetir uma multiplicação muitas vezes. Por exemplo, se eu quero saber quanto é 5 elevado a 3. Uma pessoa muito rápida vai querer falar que é 15. Toma cuidado para não errar bobeira. Porque não é 15, tá? Não é 15. Porque não é 5 vezes 3. É 5 vezes 5 vezes 5. Né? E aí você vai pensar, quanto é 5 vezes 5? 5 vezes 5 é 25. Né? Então, você vai fazer 25 vezes 5. Dá 125. Outras coisas importantes. Se eu penso assim, 3 ao quadrado, também não é 6. Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Agora, se eu peço 2 elevado ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá quanto? 4. E 4 vezes 2 dá 8. Tá vendo? Então, acho que com isso aqui já dá pra dar uma relembrada, né? Qual que é a relembrada importante? A potência, então, ela é calculada como? Pega-se o número da base e multiplica ele quantas vezes o número do expoente pedir. E aí, o resultado, a resposta, é o que a gente chama de potência, tá certo? Umas dicas importantes. Todo número elevado a zero é igual a 1, né? E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Quando a gente fala todo número elevado a zero é 1, gente, é todo número não nulo elevado a zero. É igual a 1. Gente, quando eu falo todo número não nulo, eu tô falando assim, que esse A pode ser qualquer resultado que você quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 milhão. Mas esse A mesmo não pode ser zero, tá? Os porquês a gente vê ao longo da vida. Mas por enquanto ficamos que ele não pode ser zero. Para sexto ano tá bom saber que ele não pode ser zero. E embaixo a gente pode falar também que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Isso aí faz sentido, né, gente? Porque olha só, aqui não repete quantas vezes o expoente mandar? Então, se eu escrevo lá 7 elevado a 0, dá 1. Agora, se eu pego o 7 elevado a 1, eu vou ter que repetir o 7 uma vez. Então, é só 7 mesmo. Tá certo? Não é porque 7 vezes 1 é 7 não, hein? É porque o 7 apareceu uma vez só. Então, ele não tem com quem multiplicar. Então, aí ele é chamado de 1. Bom, e nas frações, que é a aula de hoje? O que tem de novo? O que tem de novidade? Nada. É o seguinte, se eu pego uma fração facinha, tipo 3/5,
e põe para elevar ao quadrado, eu vou seguir para a fração a mesma lógica que a gente seguia para o número comum. Qual que é a lógica? É repetir o 3/5 duas vezes e multiplicar. E aí fazer conta. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Se você quiser acelerar o processo, você pode pensar o seguinte, que 3/5 ao quadrado, eu sou obrigada a elevar o 3 ao quadrado e o 5 ao quadrado, tá vendo? Porque aconteceu tanto em cima, no numerador, quanto embaixo, no denominador. E daí fica 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25. Mas isso vai servir para outras frações também. Por exemplo, se eu peço 1/2 elevado à quinta potência. Quem falou que isso é 5/10, errou. Porque eu só tenho que fazer o quê? Multiplicar o número meio 5 vezes por ele mesmo. Então, meio, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Não é mais, é vezes. Então, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1 é 1. Agora, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 2 é 32. Tá vendo? Ah, mas aí fica difícil, tem que repetir uma fração muitas vezes. Não tem problema. Se eu tenho que resolver uma equação, uma fração muitas vezes, é mais fácil então eu pensar que 1/2 elevado à quinta é a mesma coisa que 1 elevado à quinta dividido por 2 elevado à quinta. 1 elevado à quinta é 1 mesmo. E o 2 elevado à quinta, se você sentir dificuldade, você pode resolver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vem, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 2 dá 32. Olha que legal. Né? Além disso, vão continuar valendo pra gente duas propriedades importantes que eu coloquei aqui no cantinho. Se eu ponho para vocês assim, 7/10 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, então é 7/10. E se eu colocasse 3 sobre 200 elevado a 0, quanto dá? Todo número elevado a 0 dá 1. Tá vendo? Então, eu queria mostrar para vocês num primeiro momento que tudo que a gente aprendeu com potência comum lá no livro 2, lá no livro 1, tá só se repetindo agora no livro 3, tá certo? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pausar e vão copiar para mim. Ainda dentro desse assunto, pessoal, eu queria mostrar para vocês o que acontece com expressões numéricas que envolvem frações e potências, tudo bem? Então, vamos pensar num exemplo aqui. Suponha que eu tenho o seguinte exemplo. A gente tem assim, 7/8 mais 5/6 elevado ao quadrado. Gente, eu gostaria que vocês lembrassem também de uma frase muito importante para poder lembrar a ordem das coisas, que é o nosso bom e velho quê? Pradimas. Lembram? Potência, raiz, divisão, multiplicação, adição, subtração. O que acontece? Eu tenho uma soma e eu tenho uma potência. O que eu vou fazer primeiro? Potência. O P do Pradimas é de potência. Então, o que é 5/6 ao quadrado? Vocês podem fazer de duas maneiras. Vocês podem fazer direto ou vocês podem fazer num cantinho.
Eu acho que 5/6 ao quadrado a gente consegue tirar direto aqui. O que que dá? 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36. Então, para continuar, para fazer a soma, né? Não é só soma em cima, soma embaixo. A gente tem que calcular MMC, achar as frações equivalentes, tudo aquilo que a gente já discutiu em outros momentos. Então, o MMC de 8 e 36, a gente precisa tirar ele aqui, ó. Por 2 dá 4 e 18. Por 2 de novo, dá 2 e 9. Ainda vai por 2 mais uma vez, dá 1 e 9. Por 3 dá 1 e 3, por 3 dá 1 e 1. Então, o que que a gente vai ter aqui? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 9. E 8 vezes 9 é 72. Então, quer dizer que nós vamos ter, então, duas frações com o denominador 72. E aí, como é que a gente vai fazer? Multiplicar numerador e denominador de forma que se mantenham como frações equivalentes. 8 vezes 9 é 72. Então, o 7 vai ser vezes 9 também. Dá 63. 36 para virar 72, gente, é só multiplicar por 2. Então, 25 vai vezes 2 também. E 25 vezes 2 é 50. Então, para terminar essa conta aqui, precisa somar 63 com 50, que dá 113. Então, a nossa resposta final fica sendo 113 sobre 72. Agora, 72 a gente sabe que ou divide por 2 ou divide por 3, porque tá a fatoração aqui. 113 não divide por 2, porque é ímpar, e não divide por 3, porque a soma dos algarismos é um número que não é múltiplo de 3, né? A soma que dá 5. Então, por causa disso, nós podemos dizer que essa é uma fração irredutível. Então, a gente para por aqui, tá certo? Esse exemplinho aqui, ele é importante porque vai ter na tarefa para vocês fazerem, tá? Então, tem que tomar esse devido cuidado. Mais um exemplo importante. Letra B. Esse é a letra A. E vamos fazer a letra B. Se na letra B eu peço assim, olha. Então, aqui a gente tem que pensar assim, olha. Tecnicamente, a gente resolve a potência primeiro, porém, tá entre parênteses. Então, a gente sabe que o Pradimas perde para parênteses. Então, primeiro eu resolvo os parênteses. Nesse caso, o meu 1 aqui não é fração. Então, eu vou ter que colocar sobre 1 para fazer virar fração, né? E aí, para continuar isso aqui, eu vou colocar... Pera aí que eu fiz errado aqui. O MMC de 4 e 1 é 4, pessoal. Não precisa calcular, né? Agora, pensar aqui, ó, que esse 1 de baixo, para virar 4, eu tenho que multiplicar por 4. Então, se eu multiplico por 4 embaixo, eu multiplico por 4 em cima e aqui vira 4. 3, embaixo aqui, 4 para virar 4 já existe, já tá? Então, é só vezes 1. Então, vezes 1 aqui também, então aqui dá 3. Continuando, então, 4 menos 3 dá 1. 1/4 ao quadrado. Agora, o que é 1/4 ao quadrado? É 1/4 vezes 1/4, que dá 1 sobre 16. Certo? Olha que bonitinho. Então, assim, os exemplos que eu posso dar por enquanto são esses. Ou a gente tem uma soma dando prioridade para a potência, né? Pode ser soma, pode ser subtração. Ou quando a gente tem um parênteses e a potência por fora, primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses para depois resolver a potência, tá certo? Então, pausa o vídeo aí também e copia mais uma vez para a gente poder continuar. Agora, falar da raiz quadrada de uma fração, né? Nós estamos na raiz quadrada. Raiz quadrada
Eu acho que quem falou assim, ah, se a potência é só fazer potência em cima, potência embaixo, então a raiz quadrada vai ser a mesma ideia. Ou seja, calcula raiz de cima e raiz de baixo. Bom, é isso mesmo. Mas vamos um pouquinho devagar. Vamos só lembrar aqui o que é a raiz quadrada. A raiz quadrada é o contrário de elevar ao quadrado. Então, se raiz quadrada é o contrário de elevar ao quadrado, vamos pegar aqui só umas raiz quadrada básica, mas naquela videoaula que vai estar aqui no link também da descrição do vídeo, vocês vão pegar as mais básicas mesmo. Mas só para lembrar assim, raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, dá 9. Né? Então, é só lembrar disso. Então, se me cai uma raiz quadrada de uma fração, ela vai ser uma raiz quadrada com dois números que eu conheço as raízes, tanto do numerador quanto do denominador. Por exemplo, raiz de... pera lá que aqui tá errado. Eu tô pensando em outra raiz. Ah, não, tá certo. Raiz de 25, 36 avos. Então, é só pensar na raiz de 25 sobre a raiz de 36. Raiz de 25 é 5. Raiz de 36 é 6. Olha que legal. Só isso. Não tem erro. Talvez, se o livro quisesse confundir vocês, né, o exercício, ele pode aparecer numa casa de pegadinha, uma fração que aparentemente não teria raiz. Por exemplo, 50 sobre 32. Porque nem 50 nem 32 tem raiz. Porém, se eu simplifico essa fração dividindo por 2, no numerador e no denominador, olha o que acontece. Raiz de 50 dividido por 2 é 25 de novo. E 32 dividido por 2 é 16. Olha só. 25 tem raiz e 16 também tem raiz. Raiz de 25 é 5, raiz de 16 é 4. Lembrando que raiz não é dividir por 2, porque tem muita gente que me fala que a raiz de 16 é 8. Não é 8, porque 8 vezes 8 não dá 16. 8 vezes 8 dá 64, tá? Então tomem cuidado. Tem que voltar lá nas videoaulas antigas se precisar relembrar esse assunto. Mas não tem mais nada o que dizer. Tipo, se eu coloco aqui raiz de 1 sobre 81, olha só. Então, eu vou tirar a raiz de 1 e vou tirar a raiz de 81. Qual que é a raiz de 1? 1 mesmo. E a raiz de 81? É 9. Olha como é que funciona facinho, né? Para cair isso dentro de uma expressão numérica, as regras são as mesmas. Se você tem uma raiz, a prioridade é da raiz junto com a potência. Então, se aparece assim: 3/4 mais raiz de 49 sobre 4. Uma pessoa muito afobada vai já sair somando porque tá falando que os denominadores estão iguais. Só que, antes de fazer a soma, eu tenho que fazer a raiz. Porque no meu Pradimas, potência, raiz, divisão, multiplicação, adição, subtração. Raiz de 49 é 7. Então, vou copiar o 3/4 aqui. Raiz de 49 é 7. Raiz de 4 é 2, tá vendo? Quem quiser pode escrever essa observação aqui no cantinho, ó. E aí tem que tirar o MC, que de 4 e 2 a gente já viu que é 2. Aliás, que é 4. Né? O 4, para virar 4 mesmo, não tem segredo. Então, já é 1. Multiplico por 1, multiplico por 1. 3 vezes 1 é 3.
Esse 2 para virar 4, eu multiplico por 2. Multiplico por 2, multiplico por 2. 7 vezes 2 é 14. Agora, 3 mais 14 é quanto? 17 sobre 4. Olha que legal. Variação desse exercício vai ser se por acaso tiver uma conta com raiz, né? Aqui dentro da nossa raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 1 mais 16 nonos. Aqui, olha, a gente vai colocar sobre 1 e vai fazer o MMC. O MMC de 1 e 9, gente, é 9. Não tem discussão também. Então, vai ser alguma coisa sobre 9 mais alguma coisa sobre 9. Agora, 1 para virar 9, eu multiplico por 9. Numerador e denominador. Aqui esse 9 já é 9 mesmo, então eu multiplico por 1. E 16 vezes 1 é 16. Então a questão agora é somar 9 com 16 dá quanto? Dentro da raiz. 9 mais 16 é 25. Tá vendo? Para continuar, então, raiz de 25 sobre raiz de 9. Raiz de 25 é 5. Raiz de 9 é 3. Olha que legal. E nisso termina nosso assunto. Porque agora é treinar, tá certo? Eu tô aqui disponível no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Tá certo? Então, a partir de agora, vocês vão pausar mais uma última vez, copiar tudo que tá aqui e vão partir para os exercícios que eu vou indicar lá no Google Sala de Aula. Fico aguardando vocês para poder virem tirar dúvidas comigo, tá certo? E o resto do horário de hoje vai ser para dedicar a esses dois assuntos. Fico então aqui e vocês daí e a gente se encontra na rede, tá bom? Um beijinho, fiquem bem e tchau, tchau!